Bom dia, queridos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa lição da Escola Dominical da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos de Macapá, no centro, bairro Central. E quero começar, é claro, saudando todos os pais. Mais um Dia dos Pais. Sem dúvida, uma missão maravilhosa, ser pai, sobretudo para nós cristãos que temos a responsabilidade de criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Grande é esse privilégio. Hoje já agradeci pelo meu pai, pastor Eulálio Trindade, pelo meu sogro, irmão Raimundo Soares, e na pessoa deles faço aqui um reconhecimento a todos os pais e oro para que Deus abençoe com saúde, com disposição aqueles que ainda estão nessa tarefa. O meu pai, o meu sogro, graças a Deus, já estão aí descansando dessa tarefa árdua de criar os filhos. Agora estão só curtindo os netos, mas não tem nenhum neto sobre a sua responsabilidade, graças a Deus. E aqueles que ainda estão com essa responsabilidade, que Deus os abençoe. Não é uma tarefa fácil, como eu disse, mas é uma tarefa maravilhosa. Eu já ganhei meu presente hoje, ganhei essa caneca aqui, né? Olha só que beleza, né? É da Click Media Digital, é o Fábio, né? O designer aqui. Ganhei uma almofada, joga aí, Thiago, a almofada, por favor, com a mesma estampa. Ganhei uma máscara. Hoje eu tô Dia dos Pais ou Dia das Crianças, né? Agora eu vou ficar mostrando os brinquedinhos para vocês. Mas a caneca tem água, viu, gente? Tem água que eu vou ficar irrigando aqui a garganta de vez em quando. Eu não planejei isso, mas vocês sabem que acabou a nossa revista, né? E Tiago, por favor, dá uma olhada aí no grupo, vê se alguém compartilhou já o link para os irmãos. Eu tô com a nossa revista aqui, gente. Olha só, nós já começamos a entregar a revista. Essa aqui já tá embalada, higienizada, pronta para ser entregue, né? Estamos aí, à medida que a gente vai recebendo a confirmação, né? Nós estamos fazendo a entrega das revistas. Amanhã a Fátima vai estar das 17 às 19 horas lá no prédio da escolinha, em frente ao prédio da igreja, entregando as revistas para as pessoas que já pagaram. Você que ainda não recebeu, se você quiser passar lá para pegar logo, mas é nosso compromisso que nós vamos entregar todas as revistas. Se você ainda não pagou, você pode passar lá e levar o dinheiro, só que você tem que levar trocado, tá? Ela não vai passar troco para ninguém, tá bom? Então, se for uma revista R$10, se for duas, 20, assim por diante. Os pais aí que estão comprando as revistas para os seus filhos, tá? O Osiel e a irmã Marilene também, estou prometendo aí, né? Receberão os seus livros, né? Então, sem problema nenhum, vão receber os seus livros. O Osiel vai receber esse aqui, o que é uma família, e a irmã Marilene vai receber esse aqui sobre aflição. Junto com a revista eles vão receber. Compartilhar mais um brinquedinho que eu ganhei também, do meu querido Ney Costa, né? Ele me presenteou com esse livro aqui, gente, A Crucificação de Jesus. É de um médico legista, as conclusões surpreendentes sobre a morte de Cristo na visão de um investigador criminal. Eu vou logo adiantando para vocês, como eu já falei para ele e falei quando eu
Eu gosto da primeira metade do livro. A segunda eu vou ter que estudar mais para me decidir sobre ela. Mas é um livro muito interessante, muito bem embasado. Gostei muito, viu, Ney? E estou gostando cada vez mais. Já comecei a leitura, né? Estou gostando cada vez mais. Eu quero recomendar hoje também aqui, olha, gente, eu não ganho nada de editora para fazer isso, tá? Nem um tostãozinho. Esse livro aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus, é uma série da editora Mundo Cristão, série Heróis da Fé, do Charles Swindoll. Gente, esse livro aqui é extraordinário. Esse livro, eu posso dizer para vocês, hoje é dia dos pais, esse livro aqui vai ajudá-lo a ser um pai melhor, um pai cristão melhor. Eu posso garantir isso para você porque me ajudou muito. Aliás, a série toda, olha, dessa série eu tenho Davi, eu tenho Jesus, eu tenho, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho Esther, tá? Ainda tenho um aqui que está aqui também, Jó, mas não é meu, é emprestado. O dono está para me pedir esse livro de volta, né? Mas essa coleção é extraordinária. Charles Swindoll, maravilhoso, não é? E eu recomendo este livro para você, pai, para você, marido. Eu recomendo este livro. Vou usar alguma coisa desse livro hoje aqui na nossa lição. Davi, um homem segundo o coração de Deus, série Heróis da Fé, editora Mundo Cristão. Charles Swindoll é o autor deste livro. Leia este livro, você vai ser certamente abençoado com essa leitura. Então nós vamos orar agora, pedir o direcionamento do nosso Deus para a nossa meditação na sua palavra hoje. Vou pedir ao Tiago, que está aqui, para fazer essa oração. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas misericórdias, tua misericórdia e graça que se renovam em nosso favor todos os dias. Muito obrigado pelo teu amor. Amém. Por nós. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos, Senhor, em Cristo Jesus, de um dia estar contigo, Senhor, para todo sempre. Pai Santo, neste momento quero te pedir o teu direcionamento para este dia. Abençoa, Senhor, todo o teu povo que separou este dia para estudar a tua palavra, para ouvir da tua palavra. Abençoa teu servo Eliezer, que tem estudado, tem se aprimorado na tua palavra para trazer, Senhor, esse estudo, o estudo de todos os domingos da IBD, da nossa classe. Obrigado, Senhor, pela vida dele, para que teu Espírito Santo possa falar através dele. Amém. E que nós possamos absorver, Senhor, o conteúdo máximo possível da tua palavra e da lição. Amém. Abençoe, Senhor, todo este dia, abençoe cada pessoa que está ouvindo, nos dê uma concentração máxima, Senhor, para que possamos estar sempre atentos a tudo que iremos ouvir. Amém. Te peço tudo isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou começar, como eu disse, não planejei, mas hoje, que é dia dos pais, nós vamos trazer uma palavra aí especial para os pais. E nós vamos começar a nossa peregrinação aqui por Êxodo, capítulo 20, uma passagem muito conhecida. Por favor, localize aí. Êxodo, capítulo 20. Vou começar a ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Versículo 2: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo.
Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Se você tem uma versão, uma outra tradução, você talvez tenha aí no versículo 5, visito, as palavras estão traduzidas dessa forma: visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Talvez seja essa a versão que você tem aí. Então nós vamos nos deter aqui no significado dessa expressão: visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. É assim que está na Nova Almeida Atualizada, NAA. Como vocês viram, eu li aqui na Nova Versão Transformadora: trago as consequências do pecado dos pais sobre seus filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Há muito ruído sobre esse texto, e é interessante a gente observar isso às vezes. Se você digitar lá, visito a iniquidade dos pais nos filhos, você vai encontrar um monte de coisa. Inclusive gente perguntando: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? A resposta para essa pergunta é óbvia: sim, o texto afirma claramente isso. Então, o ponto aqui não é se Deus faz isso ou não. O ponto aqui é a gente entender o que exatamente significa essa expressão. Em algumas versões, visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Em outras versões, trago as consequências do pecado dos pais em seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é que é importante. Não é se Deus faz ou não faz. Deus já disse que faz. Vocês estão me entendendo? O ponto é a gente entender o que essa expressão efetivamente significa. Isso é que é o importante. Será que Deus se vinga dos pais maltratando os filhos? Claro que não. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz e o que a história bíblica nos revela, a grande mensagem que Deus está dando para o povo de Israel aqui nesse texto é: homem, falando principalmente com os homens, de novo, os seus atos têm consequências. Essa é a grande mensagem que Deus está dizendo aqui. E vejam, há aqui claramente um elemento de misericórdia, um forte elemento de misericórdia de Deus por nós, pela humanidade, pelo seu povo. Porque vejam que enquanto ele traz as consequências, ou em algumas versões permite as consequências, tanto faz se Deus traz, se Deus permite. Como Deus é infinito, como Deus é todo-poderoso, aquilo que ele não impediu, ele trouxe. Eu particularmente acho que não tem problema nenhum da gente nesse caso aqui, interpretar dessa forma. Vejam, enquanto que ele traz ou permite as consequências dos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que o aborrecem ou daqueles que escolhem deliberadamente não amá-lo, não obedecê-lo, porque amor e obediência na Bíblia é uma coisa só. Não existe amor sem obediência. Jesus disse isso claramente para os seus discípulos: vocês são meus amigos. As crianças decoraram esse verso já lá no Cantando com as Crianças, com o irmão José, a irmã de Leus e a irmã Isabela. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando.
Na palavra de Deus, no ensinamento bíblico, amor e obediência são duas faces de uma mesma moeda. Jesus até contou uma história uma vez, que vocês se lembram. O pai mandou um dos filhos ir ao campo, vai ao campo hoje. E ele falou, tá bom, papai, mas não foi. Ele chegou com outro filho e disse, vai ao campo hoje. O filho falou, ah não, hoje eu não vou, hoje eu estou ocupado, tenho coisa para fazer, não vou não. Mas depois ele se arrependeu e foi. E aí Jesus perguntou, qual deles foi obediente? A palavra é clara, é a obediência que vai demonstrar o amor. Não adianta você dizer que ama se você não obedece. Vejam, Deus diz que vai trazer as consequências do pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, dos que o rejeitam, dos que não o amam, dos que não obedecem, mas ele vai trazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Então há aqui, como eu disse, um forte elemento de misericórdia. Deus é misericordioso. Tem muita diferença da terceira e da quarta geração para 1000 gerações. Muita diferença mesmo. Então Deus é misericordioso. Não há aqui nenhum elemento de vingança. Não há aqui nenhum elemento de maldade, vamos dizer assim, de má intenção. Há graça, a favor, a misericórdia de Deus. E também eu já mostrei, né, esse verso para vocês. Deus diz claramente na sua palavra que o pai não vai levar a iniquidade dos filhos, nem os filhos vão levar a iniquidade dos seus pais. Então eu queria começar por aqui, antes de falar especificamente sobre o caso de Davi e de Absalão, mais especificamente, mas na realidade da família de Davi toda, que está relatado lá no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 11, foi onde nós paramos na semana passada. Então vá comigo, por favor, para o segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós vimos que Eli falhou fragorosamente em conseguir deixar os seus filhos como o seu substituto, ou os seus substitutos. E Deus levantou Samuel. Nós já vimos isso. E há um contraste vívido entre a fidelidade de Samuel e a infidelidade dos filhos de Eli. E Deus castigou severamente a família de Eli. Nós já vimos isso. Aliás, eu falei 2 Samuel, né, gente? Mas eu me atrapalhei, tá? É 1 Samuel que a gente tem que olhar aí esse finalzinho aí desse contexto para a gente entender. Então vocês se lembram, né? Deus disse para Eli, olha, tu e teus filhos, vocês vão morrer no mesmo dia. E Deus não deixou de cumprir com essa determinação que ele fez. E aí você tem, não é, no livro de 1 Samuel, por favor, vá lá comigo, capítulo 4. Tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, diz assim: e as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram:
porque o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Interessante a pergunta. E interessante mais ainda eles terem esquecido da resposta dessa pergunta. Porque nós vimos que primeiro Moisés, nas leituras diárias, primeiro Moisés repetiu a eles todas as palavras da lei. Se vocês me abandonarem, se vocês não fizerem como eu estou entregando esses estatutos, esses juízos para vocês, vocês não vão ser prósperos na terra para onde vocês vão. Os inimigos de vocês vão derrotar vocês. Primeiro Moisés repetiu isso para eles. Escreveu na pedra. Colocou um monumento. Fez o povo jurar. Depois Josué, a mesma coisa. Reuniu o povo. Repetiu todas as palavras da lei. Antes deles entrarem na terra prometida. Colocou em pedras. Fez o povo jurar, dizer, nós vamos cumprir tudo que o Senhor falou, nós vamos cumprir. Depois, antes de morrer, Josué fez a mesma coisa de novo. Reuniu o povo e disse, olha, vocês estão aí ao redor de um povo idólatra, tem um povo aí idólatra ao redor de vocês, e vocês têm que decidir quem que vocês vão servir. Eu e a minha casa, isto é, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Mas vocês hoje escolham quem que vocês vão servir. Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E aí morreu Josué, morreu Eleazar, o último dos filhos de Arão, vivo. E a Bíblia diz aqui no livro de Juízes que o povo se desviou depois da morte. E aí, quando o povo se desvia, o castigo vem. E eles estavam se perguntando por que eles haviam sido derrotados. Aí olha só que coisa interessante que vai acontecer aqui. Versículo 3, vou ler de novo. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Olha só que coisa interessante. Sabe qual é o problema? Nós não levamos a arca. É bom a gente lembrar que a arca, ela de fato simbolizava a presença de Deus. Existe uma expressão que vem desde lá da lei, né? Deus entronizado entre os querubins, o propiciatório, que é a tampa da arca, né? Ele tem todo de ouro batido, né? E ele tem 2 querubins, e ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue pelos seus pecados, o sangue do sacrifício pelos pecados do povo, e aquilo subia a Deus. E aquela arca simbolizava assim a presença de Deus. Quando a coluna de fogo à noite, ou quando a cortina de fumaça de dia aparecia lá, o povo sabia que Deus estava presente entre eles. Mas aquilo era símbolo. Deus queria habitar não somente no acampamento, mas no interior de cada israelita. Esse sempre foi o interesse de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Só um instantinho, gente. Tiago, vê se tem uma foto que eu imprimi por aí, uma foto de um monumento. Não sei o que eu deixei. Cadê, Heloísa? Gente, só um instantinho que eu preciso achar essa foto, tá? Eu quero mostrar para vocês. Eu deixei aqui, eu acho. Já sei o que eu vou fazer. Pode deixar, Thiago. Vou mostrar aqui. Vou só pedir para tu virar a câmera. Eu quero mostrar isso para vocês, gente. Deixa eu só localizar aqui. Vou fazer uma crítica aqui. Tem um monumento aqui em Macapá, numa praça.
Se você é macapaense, você já viu, né? Se você mora aqui, com certeza você já viu. Vira lá, Thiago, por favor. O Thiago vai mostrar para vocês, tá? É esse monumento aí. Vocês já viram, né? Esse monumento. A lei de Deus. Está aí. Deixa aí. Aí está o monumento. Está lá na praça, na frente lá, quase ao lado da casa do governador. Eu não sei de quem foi a ideia de colocar esse monumento lá. Vocês estão vendo como é que ele está? Eu não sei se a foto dá para vocês verem. A Heloísa vai aproximar um pouco para vocês observarem o estado em que esse monumento está. Esse monumento, na minha opinião, gente, é uma vergonha para os evangélicos, porque me parece que quem colocou esse monumento lá, ou quem fez a lei, não sei se foi lei, enfim, inaugurou o monumento lá, foi iniciativa de um evangélico. Olha o estado desse monumento. E até que deram uma pintura, né? Quem lembra desse monumento, tinha 3 bastões ali, tinha uma corrente meio que protegendo, né? E tinha, mais importante de tudo, os 10 mandamentos inteiros lá. Agora está desse jeito aí. Talvez você está pensando, Eliezer, por que a gente não faz uma campanha para restaurar esse monumento? Pode voltar, Eliezer. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu for fazer uma campanha no que diz respeito a esse monumento aí, eu vou fazer uma campanha para que ele seja removido dali. Vamos tomar cuidado, gente, com esse negócio. Já viu essas pessoas, com todo respeito, talvez não seja o seu caso, mas eu já fui em locais, ambientes de serviço, até mesmo em casas. Você entra, tem uma Bíblia entronizada lá, num pedestalzinho lá, uma Bíblia aberta. Eu já fui em locais, você pegava assim, e a poeira levantava. Eu já testei isso, onde eu vejo essas coisas. Se você tem uma em casa, tome cuidado. Se eu for visitar você, eu vou lá e vejo que página que está. Eu volto uma semana depois, está na mesma página. Eu volto um mês depois, está na mesma página. Vocês acham que Deus nos deu a Bíblia para que ela fique lá no lugar de honra da casa e ninguém leia? Aí você vai dizer, não, Elias, mas deve ter outras Bíblias em casa e o pessoal está lendo. Será? Eu pergunto. Deus não quer esse tipo de demonstração da gente. Isso não demonstra devoção. O que Deus quer, a verdadeira devoção, é a palavra de Deus meditada, estudada diligentemente, memorizada, colocada na nossa mente. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, diz o salmista. Quanto amo a tua lei, no mesmo lugar, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, também no mesmo salmo. O Salmo 119 todo é sobre a excelência da palavra de Deus. Todo monumento acaba sempre assim, abandonado, esquecido, porque no final das contas, depois de tanto ver, a gente acaba não vendo mais. Então, eu vou ser bem sincero com vocês, se eu pudesse, eu tirava aquele monumento dali.
pelo menos deram uma pintura nele, porque estava muito feio. Eu realmente, toda vez que eu passava por lá, eu pensava de tirar uma foto, mas nunca dava. E aí, quando eu fui agora, pelo menos fizeram uma pintura. Estava muito feio. O povo de Israel pensou que o simples ato de levar a arca de Deus para o campo de batalha era a garantia de vitória para eles. Vocês leram, vocês sabem o que aconteceu. Uma derrota humilhante, uma derrota terrível, que culminou inclusive com a captura da própria arca pelos filisteus. Sim, tem toda uma história muito interessante lá. Eles levaram para o templo deles e vocês viram no que deu. Isso é muito interessante, é joia, mas não é o ponto aqui agora, porque Deus é Deus. O ponto que eu quero fixar com vocês aqui agora é: Deus quer vitalidade interior para nós. No nosso coração, no homem interior do coração, que é uma expressão que a Bíblia usa. Deus quer a sua palavra dentro de nós. Ah, você tem uma Bíblia aí na sua casa, uma Bíblia aberta? Não tem problema, pode continuar com ela aí. Mas mais importante do que essa Bíblia aberta aí na sua casa é essa Bíblia na sua mente, na mente dos seus filhos e das suas filhas. Isso é o que Deus quer de todos nós. E o povo de Israel, infelizmente, não aprendeu a lição. Houve derrota, os 2 filhos de Eli morreram, e quando Eli soube que eles tinham morrido e que a arca de Deus tinha sido tomada, ele também morreu. E vocês conhecem a história. Samuel assumiu a partir dali o papel de juiz e se tornou o último juiz de Israel. Agora avance com a sua Bíblia para o livro, o capítulo, melhor dizendo, capítulo 7. Versículo 15, diz assim: depois que a arca foi retomada, Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais, primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. É assim que termina o capítulo 7, quando a arca foi recuperada e o Senhor, depois de um arrependimento conduzido por Samuel, o povo se arrependeu e Deus deu a vitória e permitiu que a arca fosse recuperada. Capítulo 8, olhe comigo. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Que coisa triste. Samuel, que ouviu ainda jovem a condenação de Deus sobre Eli e sobre os seus filhos, incrível, também não conseguiu. Também não conseguiu fazer com que os seus filhos andassem no caminho certo. Qual era o problema dos filhos de Samuel? Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Que coisa triste. Que coisa triste.
Que desgosto para Samuel. Versículo 4. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. De novo, Deus não foi pego de surpresa aqui. Deus já tinha falado para Abraão, o patriarca da nação, o que iria acontecer. Deus simplesmente não pode ser pego de surpresa pelas situações da vida. Isso é importante a gente dizer. E Samuel, vocês sabem a história, explicou como é que ia funcionar, explicou os direitos, né, do rei, tudo que iria acontecer. E o primeiro rei foi Saul, vocês conhecem, e eu fiz vocês relembrarem aí de alguns dos fatos concernentes à vida de Saul, a sua desobediência, a sua rejeição por Deus. E aí depois veio Davi, que eu insisto nesse ponto, ele era ainda jovem quando Deus falou para Samuel: olha, eu achei um homem segundo o meu coração. Acho importante a gente dizer isso, a gente enfatizar esse ponto. Ele, ainda jovem, Deus já havia declarado que ele era um homem segundo o seu coração. Nesse livro aqui, o Charles Swindoll trabalha muito bem essa questão de Davi ser um homem segundo o coração de Davi. Isso não significa, segundo o coração de Deus, isso não significa que Davi era perfeito. É claro que não significa isso, não é? E na verdade a gente está vendo aí o resultado, né, da desobediência de Davi. Mas Deus já havia declarado para Samuel que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi, isso é uma característica muito importante da vida dele, sempre esteve disposto a reatar o relacionamento dele com Deus. Para mim, esse é o grande diferencial dele. Mesmo naquele momento mais terrível da vida dele, vamos para lá, agora sim, para 2 Samuel, capítulo 11. Nós não vamos ler tudo, nós conhecemos essa história. A partir do capítulo 11, você tem aqui, no capítulo 10 começa aí o clímax, né, do reinado de Davi. Você tem aí, então, Davi, no capítulo 11, resolveu se dar uma folga, quando não deveria ter se dado uma folga. O exército dele estava lá em batalha, porque era o costume naquela época, e ele resolveu se dar uma folga, levantou da cama, isso está bem claro no versículo 2, levantou da cama de tarde, o exército lá na batalha, o exército lá, os homens lutando e morrendo, e o seu rei em casa, de folga, levantando
de tarde. E enxergando, está no texto, lá a vizinha dele tomando banho, lá na casa dela. Você pode ler isso depois. O Charles Swindoll, ele coloca isso muito bem, porque não é uma cena inocente, não. Se você tem um sobrado em casa, você sabe como é isso, né? Aliás, por isso que tem regras, né? Tem toda uma regra aí para se estabelecer essas coisas. Se você também tem um vizinho que tem um sobrado, você sabe o que é isso. Você tem que tomar certos cuidados. Porque o negócio não é brincadeira, o negócio é sério. A maioria dos comentaristas não vê inocência na atitude de Batseba. Talvez ela conhecesse a história de Davi, não sei. E Davi tinha um problema sério, gente. Ele não sabia dizer não para mulher bonita. 7 mulheres são citadas nominalmente como esposas de Davi. 7. Mas a gente sabe que ele teve outras. Vocês conhecem a história de Davi, vocês sabem disso. Eu não sei como é que um cara faz uma coisa dessas. Eu tenho uma esposa e me basta. Não sei se ela está assistindo. Ele tinha 7 que aparece o nome e outras, mais outras. O texto sagrado deixa bem claro que ele tinha outras, assim no plural. Uma família enorme, muitos filhos. E esse mau costume de Davi, inclusive transgredindo a lei de Deus, porque eu já falei aqui, já mostrei para vocês que Deus, na lei, ele tinha barrado esse costume de bigamia, de poligamia, que era um costume daquelas nações ali. A lei vedava claramente: você não vai tomar uma outra mulher para ser rival da sua primeira mulher. Isso está claro na lei. Mas ele teve. Se você tem uma Bíblia nova, versão transformadora de estudo, na página 506 você tem lá Mical, Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá, Batseba e outras mulheres e outros filhos. E esse fraco de Davi por mulheres foi a derrota dele. A suprema derrota dele. Como eu disse, a Bíblia não esconde a queda dos seus heróis. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui, a gente não vai ler. A história é triste demais mesmo. Impossível ler uma história dessa sem ficar abalado com o que aconteceu. E Deus descreve em detalhes o que aconteceu. A tentativa de Davi, o seu ardil de tentar encobrir a gravidez de Batseba. O marido dela estava na guerra. E Davi chama o marido dela, tentando fazer com que ele se deitasse com ela, para tentar disfarçar, né? Nasceu prematuro, mas é filho dele. E aquele homem, Urias, por incrível que pareça, resistindo, mesmo depois de embebedado, a ideia de ir para casa
e dizendo para Davi, ensinando a Davi, a nação de Israel está lá combatendo, o povo está lá, e eu vou para minha casa, vou sentar na minha mesa, vou comer, vou deitar com a minha esposa. Não, não vou fazer isso. E a situação de Davi só piorou. E aí não teve jeito. O adultério era punido com a morte. A lei determinava assim, não teve jeito. Já que o homem não caiu na conversa de Davi, Davi mandou matá-lo pelas mãos dos outros. E depois se casou com a mulher. Mas o versículo 27 deixa bem claro, do capítulo 11, leia aí comigo. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la, isto é, Batseba, para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E aí vocês conhecem a história, né? Deus mandou Natã, mandou repreender Davi, e teve todo aquele artifício lá, né? Que vocês conhecem a história. Eu vou ler alguma coisa disso. 12:7. Acompanhe comigo. Então disse Natã a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E, se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Aqui nós temos a justiça e a misericórdia de Deus estampadas, escancaradas. Justiça por quê? Porque já que Davi usou da violência, Deus diz: olha, agora a espada não vai se apartar da tua casa. Olha a história dos reis de Israel. Você vai ver que é como qualquer outra nação. Muito sangue. É um Game of Thrones, se vocês me permitem a comparação. Não estou recomendando essa série para ninguém, tá? Mas eu só estou comparando. Quem viu entende. Sangue, sangue, sangue. O sangue salpica na tela da TV quando você assiste essa série. Traição e sangue, mesma coisa aconteceu aqui na família de Davi. E aí nós chegamos à história de Absalão. Vamos para lá. Nós não vamos, como eu disse, olhar toda a história, mas nós temos aqui o cumprimento terrível dessas profecias que foram feitas. Começa aí no capítulo 13, a gente não vai ler de novo, é uma leitura longa, e triste. Mas você tem aí no capítulo 13, assim, Anon, o filho de Davi, era o primogênito dele, ou seja, o primeiro filho, era o herdeiro do trono. Deveria, se as coisas tivessem transcorrido com normalidade, deveria ter sentado no trono de Davi.
E Absalão era meio irmão dele, eles tinham o mesmo pai, Davi, e as mães eram diferentes. Inclusive a mãe de Absalão era estrangeira, Maaca, filha do rei de Gesur. Davi, para início de conversa, não deveria nem ter casado com ela, mas como era costume também naquela época os reis fazerem alianças por meio de casamento, Davi se casou com ela, mas não devia ter casado com ela. E aí você chega no capítulo 13, você tem Tamar, irmã de Absalão. Eles tinham o mesmo pai e a mesma mãe, Absalão e Tamar. Os dois eram filhos de Davi e Maaca. E Amnon, o meio-irmão dos dois, era filho de Ainoã. Era o nome da mãe dele. E Amnon sentiu uma paixão carnal, inteiramente carnal, pela sua meia-irmã Tamar. E ele a estupra. Essa é a palavra. Ela foi estuprada por ele. Num ardil terrível. Como eu disse, não perde nada para o que acontece nessas novelas porcas que as emissoras de televisão exibem aí aos montes. E como se não bastasse a gente ter que lidar com isso, da primeira vez que são exibidas, ainda fica reprisando. Olha, eu vou dizer para você, meu querido, minha querida, se você assiste reprise de novela, essas novelas que estão sendo reprisadas aí, coitado de você. Eu tenho pena de você. Já seria ruim ter assistido isso da primeira vez, assistir de novo agora é terrível. Estou lhe dando um conselho, se bem que se diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas eu estou lhe dando de graça. Não perca seu tempo assistindo essas novelas, onde tudo se resume a quem vai pegar quem e quando. Em que circunstância? Com que resultado? Não perca seu tempo e o seu galardão assistindo esse tipo de coisa. Aqui nós temos um estupro de um irmão cometido contra a sua própria irmã, e a humilhação depois, e o ódio que isso gerou de Absalão por Amnon. Como eu disse, não vou ler a história, é uma história terrível, e Absalão acaba matando Amnon. A traição também, para variar. E depois ele foge de Davi. De novo aqui, Amnon deveria ter sido morto. Se a lei fosse cumprida, Amnon deveria ter sido morto pelo que ele fez com a irmã. Porque a lei dizia claramente, ela tentou resistir a ele. Inclusive chegou a sugerir que ele pedisse para o rei para casar com ela. E, muito embora a lei proibisse isso também, mas talvez no desespero, sabendo o que ia acontecer, no último recurso, quem sabe, ela falou, pede para o rei, para o nosso pai, para a gente casar. Ele não vai negar. E talvez Davi não fosse negar mesmo, apesar de ser vetado pela lei. Era uma época em que Deus dizia as coisas na sua lei, mas o povo achava que podia fazer do jeito que quisesse. Qualquer comparação com a nossa época hoje não será mera coincidência. Está escrito na Bíblia, todo mundo sabe, mas eu lembro de uma vez que eu conversava com uma jovem que, graças a Deus, depois
ela conseguiu, eu penso, resolver a sua situação. Acredito que ela é crente, mas ela era bem jovem nessa época. Ela estava conversando comigo e ela me apresentou o namorado dela, que não era crente, que não era cristão, que não era evangélico. Depois nós ficamos sós, ele estava por lá, mas afastado da gente. Ela falou assim: pois é, você viu, né? Ele não é evangélico, mas eu falei para Deus que eu queria casar. Eu queria casar com um crente, mas ele não me deu um crente, então eu vou ficar com esse aí. Eu fiquei esperando, e ele não me indicou um crente, eu vou ficar com esse aí. Complicado, difícil, bem difícil você lidar com uma situação dessa. Mesma coisa aqui, ela ainda tentou, mas ele a forçou, um eufemismo para a estuprou, e depois a humilhou, a expulsou. Davi ficou furioso, mas não cumpriu com a lei. Também porque deve ter se lembrado que ele fez a mesma coisa. Lembra que eu falei no início? Pai, suas atitudes têm consequências. Cuidado para você não ser prisioneiro da sua própria consciência. Sabe quando é que você começa a ser pai? Quando você é filho. Toda vez que eu vejo um filho desobediente, toda vez que eu vejo um filho respondão, toda vez que eu vejo um filho que não se submete à autoridade do seu pai, eu o advirto nesses termos: meu querido, tenha pena do seu filho. E normalmente ele me olha espantado. Como assim? E alguns dizem: eu não tenho filho, eu tenho 14 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho sei lá quantos anos. Digo, mas eu penso que se tudo der certo na sua vida, você vai casar, você vai ter filhos. E quando você quiser lidar com a rebeldia do seu filho, o diabo vai trazer à sua mente que você foi um filho rebelde, e isso vai simplesmente travar você. Isso se o seu filho, que pode ser informado da sua história, talvez por você mesmo ou por alguém, não jogar na sua cara. Agora vai querer dar uma de bozão para cima de mim, que tu fizeste isso com o vovô, fizeste isso, fizeste aquilo com o vovô, com a vovó. Eu já vi isso, já vi muito mais do que eu gostaria de ter visto na vida. Você deve advertir o seu filho nesses termos também, para que ele não se torne cúmplice, para que a mente dele não vire cúmplice da omissão de deixar de fazer aquilo que tem que fazer com o filho, porque ele mesmo não se submeteu ao seu pai. Davi não puniu Anon, ou pelo menos não deixou que ele fosse punido como a lei ordenava, mas Absalão acabou assassinando. E o que Absalão fez foi errado. É importante que isso seja dito. Anon era passível de morte, mas no devido processo legal. Absalão colocou panos quentes na situação, protegeu a sua irmã, que viveu provavelmente desgostosa o resto da sua vida, não pôde casar de novo, é provável que não casou, ficou isolada numa casa, com a sua vida destruída. E é curioso que mais tarde Absalão vai ter uma filha e ele vai dar o nome de Tamar à sua filha, talvez numa tentativa de homenagear a sua irmã. É muito triste essa história, gente. Eu acho muito triste. E finalmente depois ele vai e assassina Anon. A traição
De novo foi errado, foi assassinato. Deveria ter morrido também. Se a lei fosse cumprida como deveria ser, ele deveria ter morrido. Mas vocês viram que ele não morreu. Davi ficou com muita raiva de novo, mas ele fugiu. E tem uma coisa curiosa aqui. Depois que Absalão fez isso, vá comigo para o final do capítulo 13. Depois que Davi matou Anon e houve um boato, houve uma confusão, pensaram que desculpa, eu falei Davi matou Anon, não. Absalão matou Anon, e aí houve uma confusão, porque ele fez um estratagema lá, convidou todos os filhos do rei, que eram muitos, para um jantar, um almoço, sei lá, mas é porque ele queria matar Anon. E aí chegou a notícia lá para Davi que todos os filhos do rei tinham sido mortos. E foi aquele desespero. E aí alguém disse: não foi todo mundo, não, foi só Anon. Versículo 36, capítulo 13, versículo 36. Logo eles chegaram chorando e soluçando, os outros filhos do rei, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Anon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Anon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Olha só aqui, gente, o que a gente tem aqui. Para onde foi Absalão? Para a casa do vovô. É muito interessante isso aqui. Você é avô? Tenho uma palavra para você hoje. E você já sabe qual é, né? Se você conhece o texto. Cuidado. Cuidado para sua casa não virar um refúgio para menino rebelde. Eu já vi isso. Já vi menino rebelde que faz besteira, corre para a casa do avô. E o avô leva o menino de volta. E fala para o filho ou para a filha: não bate no meu filho. Olha lá, hein? Olha lá que eu te conheço. Eu dou graças a Deus, meu pai e minha mãe são exemplos com relação a isso. Eles têm as opiniões deles, nem sempre eles concordam com a maneira como a gente cria os nossos filhos, mas eles jamais, pelo menos no meu caso, e eu creio que os meus irmãos me apoiarão ao dizer isso, nunca interferiram na criação dos meus filhos, mesmo não concordando, muitas vezes. Esse é o papel dos avós, o papel que se requer, o papel como pessoas sensatas. Pode até aconselhar, pode até orientar, mas a decisão sobre a maneira como os filhos serão criados é dos pais. Avô, avó não deve se meter, não deve interferir. Sobretudo quando se trata de disciplina. Sobretudo quando se trata de disciplina. Então, às vezes está todo mundo lá no almoço da família, né? O menino faz uma besteira, o pai vai disciplinar, vai advertir. Deixa o menino, é criança. Eu já vi casos de filho, de filha que se revolta na hora. Diz assim: mas papai, se eu venho com essa conversa agora, o senhor não alisava a gente. Não tinha essa história, não. E às vezes o cara assume o golpe, diz: mas é porque eu não sabia e tal, não sei o quê. Não que você não vai falar, às vezes há exagero, mas tem hora para falar. Tem hora para falar. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Eu fui num estabelecimento um dia desses, estava lá o avô segurando o neto e falando do neto e dizendo: porque esse aqui é o meu tesouro, é isso, é aquilo, aquilo outro, esse aqui é
é coisa do vovô e tal, não sei o quê. E ele falou tanto, mas falou tanto. Eu acho que o pai da criança era o homem que estava me atendendo. Esses comércios que funcionam na casa, né? Eu presumo, né? E o homem falando lá com a criança no colo, porque esse aqui, quem vai cuidar dele sou eu, e não sei o que e tal. Aí eu não resisti, né? Vocês me conhecem. Eu olhei e cuidado para o senhor não estragar ele, hein? Cuidado para o senhor não estragar ele. Não precisei dizer mais nada. Ele entendeu claramente o que eu estava querendo dizer. Absalão, que não era mais uma criança, vale dizer isso, era um homem adulto, sabia muito bem o que estava fazendo. Vou para a casa do vovô. E lá ele ficou por 3 anos, até que a raiva de Davi passou, e ele e Joabe, que era outro cara perigoso, né, bolaram um estratagema, né, para convencer Davi para que Absalão voltasse. E ele voltou, e voltou para fazer o mal. Vocês conhecem a história. Tem outra coisa curiosa aqui. Absalão, quando ele voltou, fez lá aquele estratagema lá daquela mulher lá, né, que amoleceu de vez o coração de Davi. Davi permitiu que Absalão voltasse, mas ele não pôde ir à presença do rei. Ficou lá na casa dele, mas não se avistou com Davi, como se diz. E Absalão pegou corda. E aí, quando você pega a corda com alguém que não cumpriu com a palavra, o que é que você faz? Hein, Tiago? O que é que você faz? Você vai conversar com a pessoa, né? Absalão não, meu amigo. Absalão não era qualquer um, não. Joabe tinha um terreno colado no terreno de Absalão. Vocês sabem que naquela época eles eram agricultores, né? Ele tinha um terreno, o Joabe, que era vizinho lá, colado, cerca com cerca lá ao terreno de Absalão. O que foi que Absalão fez? Mandou os seus servos tacarem fogo no terreno de Joabe. Está lá na história, você pode ler depois. Vão lá e taquem fogo lá na plantação dele. E os servos dele foram tacar fogo. E aí quando Joabe foi lá, por que tu mandaste os teus servos tacarem fogo no meu terreno? Porque tu não cumpriste com a tua palavra. Tu me trouxeste de lá, de onde eu estava, lá de Jesus, e ficaste de fazer com que o rei me recebesse. Até hoje ele não me recebeu. E aí Joabe foi lá. Curioso esse rapaz Absalão, né? Vamos olhar mais alguma coisa sobre Absalão? Eu acho interessante a gente ver isso. E aí eu já estou caminhando para o final, são 10h38 já. Olhe comigo capítulo 10. Deixa eu achar aqui. Só um instantinho. Capítulo 14. Tem uma coisa curiosa aqui sobre Absalão. Segundo o livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, diz assim: não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso. 2,4 kg, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo, mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que seus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que me mande matar.
Joabe contou ao rei o que o Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Aqui nós temos o protótipo de um popstar, de um... Como é que eu vou chamar nos dias de hoje? De um... Talvez... digital influencer, quem sabe se ele pudesse. Olha, vamos imaginar a cena, se fosse no dia de hoje, olha, manda aí mensagem no Instagram, Thiago, Facebook, você quer compartilhar isso nas suas redes sociais? Absalão vai cortar o cabelo amanhã, lá no salão fulano de tal, gente. Era um evento. Pesavam o cabelo dele quando ele cortava. Era um homem bonito, era um homem perfeito da cabeça aos pés. Se fosse hoje, ele ia fazer o maior sucesso, ia ser um digital influencer. Ia dar dicas de beleza, talvez dicas de corte de cabelo. Era um homem bonito. E a beleza dele o tornou voluntarioso. Eu não estou dizendo que todo homem bonito fica assim. Eu, por exemplo, não fiquei. Mas se você é bonito, você sabe a tentação que você corre, né, gente? Falando sério. Eu conto essa história, ela não gosta, mas eu conto essa história. A Heloísa sempre foi uma menina muito bonita. Depois que eu descobri que a Heloísa facilitava a minha vida quando ela estava comigo, pronto, foi uma maravilha. Era impressionante se eu chegasse num lugar sem a Heloísa, se eu chegasse num lugar com a Heloísa, desde bebê. Se eu chegava sem a Heloísa, eu era mal atendido. Os caras não ligavam muito para mim. Mas se eu levasse a Heloísa, olha como ela é bonitinha. Oi, neném, tudo bem com você, neném? Heloísa, linda, rosto lindo, cabelo bem escuro, igual a mãe dela. Eu entendi cedo. Ah, se eu quiser resolver minha parada rápido, pega essa menina que me dá aqui. Crianças exercem um verdadeiro fascínio sobre os adultos. Crianças pequenas, crianças tão grandes, já grandinhas, sobretudo se forem crianças bonitas. E a criança bonita, ela aprende isso. Ela percebe isso. Se isso não for trabalhado, preste atenção porque eu vou dizer, querido, porque todos vocês têm filhos bonitos. E você jamais vai ouvir um pai dizer que ele tem um filho feio ou feia. Se isso não for trabalhado desde cedo na mente da sua criança, ela corre o risco de ficar com Absalão. Voluntarioso. Era um homem adulto, tinha 4 filhos, 3 filhos e uma filha. Mas era um cara que não sabia lidar com não. Ele mandou tacar o fogo no campo de Joabe. E ele disse, manda dizer lá para o rei, veja, ele não chamava de meu pai. Manda dizer lá para o rei que se ele tiver que me matar, que ele me mate logo. Ele sabia que Davi não iria matá-lo. Ele conhecia Davi muito bem. Ele sabia que se Davi tivesse que matá-lo, teria matado quando ele fez o que fez. Se quando Davi estava indignado, revoltado com a traição, com a maneira sórdida como ele matou o irmão, Davi não tinha matado ele, imagine agora. Ele sabia disso muito bem. Ele jogou com isso. Ele tiver que me matar, que me mate logo. Agiu como um voluntarioso. Agiu como alguém que desde pequeno foi tratado como celebridade. Com tapinhas nas costas, com sorrisos, com aquela coisa. Deixa, é criança. Tô conjecturando aqui sim, mas eu creio que o texto bíblico me apoia. Eu já falei para vocês, não há coisa
incidental na Bíblia, esses detalhezinhos, como o peso do cabelo de Absalão, não é por acaso não. Deus quer que nós entendamos o tipo de personalidade que esse homem tinha, gente. E Deus nos adverte, tome cuidado, você que é pai, você que é mãe. Eu estou muito preocupado com a superexposição de crianças que eu vejo hoje nas mídias sociais. Digitais, eu estou muito preocupado com isso. Crianças que desde pequenas estão se acostumando a falar para uma plateia, que estão aí esperando o reconhecimento das pessoas. Eu vejo isso no meu filho, no Joel. Às vezes o Joel posta uma mensagem no grupo da família e ele, quero ver quem viu. Eu digo para ele, meu filho, pare com isso. Não fique preso na reação das pessoas ao que você vai falar. Não se acostume a agir assim. Por que nós temos essa explosão de crianças nos consultórios dos psicólogos, deprimidas, angustiadas, com síndrome do pânico, com medo de serem rejeitadas? Por conta dessa superexposição que elas estão sofrendo desde pequenas. E esse mercado é cruel, né? Para que seu filho precisa de um canal no YouTube, gente? Seu filho pequeno? Pense um pouco sobre isso. O Joel tem 10 anos, eu acho que ele me pede para ter um canal no YouTube desde os 5 anos. Eu nunca deixei. Tem um filósofo marxista, pós-marxista, como você quiser chamar, chamado Guy Debord. Ele tem um livro que é de antes de eu nascer, muito interessante, chamado A Sociedade do Espetáculo, em que ele discute, e vejam, ele escreveu esse livro antes da internet, antes da era digital, dos digital influencers, e ele já alertava para essa sociedade do espetáculo, que transforma tudo em narrativa. Eu não concordo com todas as teses dele, não concordo com tudo que ele diz, eu não acredito que isso seja um fenômeno do capitalismo. Eu acredito que as outras sociedades, lá atrás, e até outras sociedades que não são capitalistas, devem ter um mecanismo desse, porque esse é, acima de tudo, o mecanismo da natureza humana, que quer reconhecimento, que quer valorização. Daí uma razão para a gente tomar muito cuidado. Mas ele fala sobre essa sociedade do espetáculo, em que tudo vira espetáculo, em que tudo é feito para ser consumido pelas pessoas. E aí você vê, por exemplo, jovens que assim no trato diário, às vezes com a própria família, são retraídos, não interagem, não conversam. Aí você vai para a internet, você vê o menino lá no mundo digital, você não acredita que é o mesmo menino. Ele é totalmente desenvolto, ele fala, ele canta, ele às vezes compõe. Tem um caso muito famoso aí, eu falo com muita tristeza disso, mas é um jovem que se suicidou, inclusive, diante de uma plateia na internet. Uma história muito triste mesmo. Que deixou marcas profundas nos seus pais. Tem também no site da BBC tem uma reportagem sobre um rapaz que só depois que ele morreu que os pais foram descobrir a vida vibrante que ele tinha no meio digital, no mundo digital. A reportagem dá meio que uma dourada na pílula, mas enfim. Essa sociedade do espetáculo está produzindo pessoas
absolutamente ávidas por consumir e serem consumidas. Não me entenda mal, por favor. Como eu disse, eu acho que quando eu falo de mídias sociais digitais, o grupo de WhatsApp da sua família é uma mídia social digital, né? Mas é uma mídia restrita. Não estou falando que você não pode compartilhar. Bom, não sei se voltou aí, alguém me dá um toque aí, mas apareceu uma mensagem aqui de conexão pausada. Parece que alguém não está gostando do que eu estou dizendo. Enfim, né? Eu espero que tenha retornado aí para vocês. E eu já vou concluir. Em 9 minutos eu prometo para vocês que eu vou concluir. Mas eu dizia que você postar um vídeo dos seus filhos no grupo aí da sua família não tem nenhum problema, certo? Eu não vejo problema com isso. Eu estou preocupado com essa super exposição aí aberta. Você sabe que a internet é a porta da rua, em grupos abertos. Aliás, eu instruí a Heloísa para tomar muito cuidado com figurinhas, com membros da família. Eu acho que é uma orientação que você deve dar. Olha, essas figurinhas não devem sair daqui do círculo da família, né? Eu não vejo problema nenhum. Você tem todo o direito de dizer para sua família o alcance que você quer que as coisas que você posta sobre os seus filhos tenham. Gente, os incrédulos fazem isso. Eu vi também aí na internet o caso de uma atriz de Hollywood que postou uma foto da filha de 14 anos. A menina entrou na rede social dela e falou: mamãe, a senhora não pode postar foto minha sem a minha autorização. Nós já conversamos sobre isso. Vocês percebem isso? A criança de 14 anos, se não me engano, talvez menos, né? Repreendendo a mãe por ter postado uma foto dela sem autorização dela. E ainda disse: nós conversamos sobre isso, nós já conversamos sobre isso. Quem é a criança, quem é o adulto aí? E a mãe toda sem jeito: ah, fulana, mas nem dá para saber que é você. Como não dá para saber? Então tem que haver um limite para isso. E nós precisamos, como crentes, atentar para isso. Prestar atenção. Tomar cuidado. Para que nós não tenhamos problemas sérios às vezes com os nossos filhos depois. Absalão se perdeu totalmente. Ele foi tragado pelo seu próprio ego. Ele tentou tomar o lugar do próprio pai. Ele estuprou 10 concubinas do seu pai no terraço do Palácio Real, à vista de todo Israel, como Deus disse que iria acontecer. E finalmente ele foi morto. A traição também é outro detalhe curioso. Porque Davi tinha pedido claramente, você leu essa história, para os seus 3 comandantes, que eles deveriam tratar com brandura. E detalhe, 4 vezes naquele texto, Davi usa a expressão jovem Absalão. O Dr. John MacArthur não deixa de chamar a atenção, de nos chamar a atenção para isso. O fato dele ter usado essa expressão, jovem Absalão, não era um rapaz, não era um moço, era um homem adulto. Demonstra como que Davi tinha problemas emocionais, talvez culpa por não ter acompanhado a criação dele, talvez, sei lá, ele não conseguia enxergar Absalão com o que ele realmente era, um rebelde. Davi era um homem manso, né? Enfim, tem isso, apesar de ser um homem de guerra. Qualquer semelhança com alguém aí que diante das besteiras que os filhos estão fazendo, fica dizendo: é o garoto vai se explicar, o garoto vai dizer. Não, se o garoto tiver culpa, o garoto vai responder. Que garoto? Nós estamos falando de um homem adulto, um homem que quer ter liderança nacional nesse país. Eu, como pai, não posso agir desse jeito.
quando é conveniente, é garoto. Mas na hora de pedir voto é o quê? É um homem responsável, é um pai de família, e por aí vai. Nós não podemos admitir essa duplicidade aí de tratamento. Eu digo para os meus filhos desde cedo: andem no caminho de Deus, façam o que vocês têm que fazer, sigam a Jesus. Não se corrompam, não façam besteira. E se porventura, que Deus o livre, vocês fizerem besteira, que Deus o livre, vocês podem ter certeza que eu vou ser o primeiro a dizer para vocês: isso está errado. E se puder, levarei vocês às raias da lei. Vocês devem se lembrar do episódio daquela autoridade que o filho foi flagrado desrespeitando a lei, foi recolhido à delegacia e ligaram para ela. Infelizmente no Brasil tem essa sociedade relacional, né? Ah, é filho de fulano. Ligaram para ela e ela disse assim para o delegado: doutor, deixa ele aí, trate-o como o senhor trataria os outros. Não é porque ele é meu filho. Não, delegado, falou lá a autoridade: não, doutora, mas eu não tenho cela especial para colocar ele aqui. Ela falou: doutor, escreva num pedaço de papel aí, reserve uma cela. O senhor tem uma cela aí que pode ser reservada? Reserve uma cela, escreva num pedaço de papel, cela especial, e coloque ele lá. E deixa ele lá. Mas essa, infelizmente, não é a regra no Brasil. Ganhou minha admiração essa mulher que fez isso. Ganhou minha admiração. Nós não devemos compactuar com comportamentos voluntariosos. Não deixe o seu filho dizer para você: se você me ama, você vai aceitar o que eu quero, a minha vontade, se a vontade dele estiver transgredindo a palavra de Deus. Lembre-se da pergunta que Deus fez para Eli: por que tu amas os teus filhos mais do que a mim, Eli? Deixe bem claro para o seu filho: se eu tiver que escolher entre o meu amor por Deus e o meu amor por você, não tenha dúvida que eu saberei o que escolher, meu filho. Não me coloque nessa posição. Diga isso para o seu filho, ensine isso para o seu filho. Quanto mais cedo ele aprender essa lição, melhor. Eu não estou dizendo que você talvez não vai enfrentar problemas, eu não estou dizendo que você não vai enfrentar dificuldades. O que eu estou dizendo é que esse comportamento lhe trará paz em meio à luta, em meio à dificuldade. E um dia o seu filho vai reconhecer isso. Pode ter certeza disso. Um dia ele vai ser. Eu já vi isso. Eu vi uma vez uma reportagem de um rapaz que estava na cadeia e ele começou dizendo: antes de mais nada, eu quero dizer ao meu pai, que talvez esteja vendo isso, que eu reconheço, papai, o senhor fez tudo o que o senhor pôde para eu não acabar desse jeito. Eu não acho que aquele homem não chorou ao ouvir aquelas palavras, se é que ele ouviu, mas de qualquer maneira, de alguma forma, aquilo trouxe paz a ele. O destino dos nossos filhos não está nas nossas mãos, graças a Deus. Estamos todos nas mãos de Deus. Nós precisamos dizer isso também. Mas nós precisamos lembrar: as nossas ações trazem consequências. Vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção. Vamos agir como Deus quer. Vamos confiar na sua palavra. Não vamos desanimar os nossos filhos vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida de devoção para as pessoas lá fora, mas dentro de casa uma vida de desobediência à palavra de Deus.
Não vamos irritar os nossos filhos agindo com rispidez, com desamor. Vamos acolher os nossos filhos, sim, mas vamos lembrar a eles que nós estamos submetidos a essa regra, que é regra de vida, que é palavra de vida para nós e também para eles, se eles assim o quiserem. Eu creio que Davi sofreu amargamente. Aliás, a palavra diz isso claramente. Talvez ele tenha morrido lamentando. Mas a palavra também nos diz que tudo que está escrito a respeito dele está escrito para nossa advertência. Para que nós, lembrando que Deus é justo, lembrando que Deus é misericordioso, tenhamos esperança e eduquemos os nossos filhos com paciência, com temor a Deus, com dedicação, e que Deus nos abençoe. E que seja assim nas nossas vidas. Vou pedir para o Tiago orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, pedindo a Ele que esteja nos abençoando, pedindo por todos os pais, para que Deus os abençoe nessa tarefa de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é fonte de conhecimento, fonte de instruções para nossas vidas, em todas as áreas, em todos os ramos das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua instrução e obrigado pela Tua palavra que Teu servo Eliezer trouxe. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que falou através dele. Ajude para que ela possa fazer efeito em nossas vidas, possa fazer efeito no meio em que a gente vive, que ela possa fazer efeito em como agimos, em como tomamos decisões, que ela nos traga sabedoria, Pai Santo. Abençoa os pais que ouviram essa palavra, todos os pais, Senhor, teus servos, que possam meditar nas tuas palavras, na tua Bíblia, e que, Senhor, possa ter misericórdia de cada um, para que possa, Senhor, segundo a tua palavra, segundo as tuas instruções, comandar, lidar com seus filhos, com sua família, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, e que o Senhor possa estar dirigindo cada pai, cada família, cada homem, segundo os teus retos caminhos, Pai Santo. Abençoa neste dia, que é o dia dos pais, ajude para que cada um possa ter um tempo bom, saudável, alegre com sua família, e que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais, Senhor, os homens, os pais, que eles possam, Senhor, estar firmes e sempre observando a tua palavra. Nos dê um bom domingo e nos abençoe, Senhor, em todo este dia, porque eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu dou graças a Deus que eu vou começar a dividir a lição a partir agora da nossa revista com o nosso querido Edivaldo. Então vai ser um domingo eu, um domingo ele, que a avó do velho está precisando de um descanso. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Até mais tarde na lição do Pastor Ego aí pelo Zoom, pelo YouTube. Entre pelo Zoom para a gente olhar aí todo mundo, né? Faça um esforço, tá bom? E que Deus nos abençoe a todos. Grande abraço, saudade de todos. Tchau.